Enquanto muitos lugares do mundo são sinônimos de beleza e tranquilidade, existem outros que vivem uma realidade bem diferente. No vídeo de hoje eu vou te levar através dos países mais perigosos do mundo, onde pobreza, violência e opressão fazem parte do cotidiano das pessoas. Vamos descobrir juntos quais são esses lugares que definitivamente você não gostaria de visitar e entender os riscos que eles apresentam para quem decide se aventurar por lá. Vamos começar pelo Sudão do Sul. Como já diz o nome, o Sudão do Sul faz fronteira com a região sul do Sudão. O país tem 10 milhões de habitantes. Uma curiosidade interessante é que esse é o país mais jovem do mundo. O Sudão do Sul só decretou a sua independência em 2011, ou seja, o país ainda não completou nem 15 anos de vida. O lema do país é justiça, liberdade e prosperidade, mas, infelizmente, essas são 3 coisas escassas no país. O Sudão do Sul é o terceiro pior país no índice de desenvolvimento humano. Recentemente, o país atravessou uma violenta guerra civil que durou 7 anos, de 2013 a 2020. O conflito ceifou milhares de vidas e a ONU estima que causou o deslocamento de mais de 4 milhões de sudaneses, que precisaram abandonar as suas casas em meio ao conflito. O país tem muitos grupos étnicos e políticos disputando o poder, o que gerou uma onda enorme de violência em uma das guerras civis mais violentas da história recente do continente africano. Mas, infelizmente, esse tipo de evento não é novidade no país. Antes da sua independência, quando ainda fazia parte do vizinho Sudão, os habitantes da região enfrentaram uma guerra civil que durou 22 anos e terminou em 2005. Atualmente, 60% da população do país vive em uma situação de insegurança alimentar, ou seja, vivem diariamente sem saber se terão comida amanhã. A vida no Sudão do Sul com certeza não é fácil. Além dos conflitos armados entre os diversos grupos que dividem o país, a população sul-sudanesa vive uma situação muito diferente da nossa. Só 5% da população tem acesso à eletricidade e a mesma porcentagem tem acesso à internet. O Afeganistão também é um dos países mais perigosos do mundo em 2024. Assim como os outros países da nossa lista, os problemas do Afeganistão não são recentes. O país tem um passado violento, com um histórico de conflitos internos e intervenções estrangeiras. Para entender melhor como o Afeganistão se tornou o que é hoje, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 1996, o governo do país seria derrubado pelo grupo extremista Talibã. Após a tomada do poder, o grupo instaurou no Afeganistão uma ditadura baseada na sua interpretação da lei islâmica. Apesar da comunidade internacional não gostar da ideia, até aquele momento nenhum país se intrometeria, mas tudo mudaria em 2001. Após o 11 de setembro, os Estados Unidos estavam oficialmente caçando o líder do grupo terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden. A Al-Qaeda mantinha algumas bases no Afeganistão e, sabendo disso, os americanos exigiram que o Talibã entregasse Bin Laden. É óbvio que os afegãos se recusaram, mas esse foi o seu pior erro. Os Estados Unidos, em aliança com o Reino Unido e outros países, decidiram intervir militarmente no Afeganistão. A guerra em si dropou, mas o Talibã, mesmo sendo derrubado do poder, se tornou uma insurgência e nunca deixou de existir. Os problemas mais recentes começam quando os americanos anunciam a sua saída do país em 2021. Na época, os vídeos que mostravam o desespero dos cidadãos afegãos dominaram a internet. A razão desse desespero? Bom, com os Estados Unidos fora, o Talibã poderia retornar ao poder, e foi exatamente o que aconteceu. O Talibã retomou o poder no país, e isso é um pesadelo para grande parte dos afegãos. As mulheres afegãs perderam muitos dos seus direitos, elas agora precisam obedecer às regras de vestimenta do Talibã, e também são proibidas de frequentar escolas e qualquer outra instituição de ensino. Minorias religiosas também perderam seus direitos. Grupos como os cristãos precisam fazer as suas reuniões secretamente para não correrem o risco de serem mortos por apostasia. A violência no país também está desenfreada, não só porque o próprio Talibã é cruel e violento, mas ainda existem grupos opositores dentro do país. Ataques terroristas e confrontos armados se tornaram parte da rotina dos afegãos. O país também enfrenta problemas como a fome e a falta de assistência médica. Muitos governos mundo afora se recusam a reconhecer o governo Talibã, o que gera um impasse diplomático e econômico. Ninguém quer investir os seus recursos em um país tão instável como o Afeganistão hoje.
O próximo país da lista também fica no Oriente Médio, é a Síria. A Síria é mais um país com um histórico complicado, com muita violência e repressão governamental. A família Assad está no poder há mais de 50 anos e atualmente o ditador do país é Bashar al-Assad. Mas, apesar de sempre ter sido uma ditadura, as coisas costumavam ser mais estáveis no país. Isso mudaria em 2011. Naquele ano aconteceu o que ficou conhecido como a Primavera Árabe. Nessa época, a população de diversos países árabes, como a Tunísia, a Líbia, a Síria e o Iêmen, começaram protestos contra os seus governos, demandando reformas políticas, econômicas e sociais. Como o povo sírio já vivia debaixo de uma ditadura há muito tempo, os protestos no país tomaram uma dimensão enorme. Mas o ditador Bashar al-Assad não estava disposto a ouvir as demandas do povo. Muito pelo contrário. A resposta do governo sírio foi sem dúvidas a mais violenta entre todos os países. As forças do governo utilizavam munição real contra os manifestantes, além de realizar prisões em massa para tentar conter os protestos. Pessoas que foram presas na época relatam que o tratamento dado aos presos era o pior possível. Isso quando os presos não acabavam sumindo, desaparecendo para sempre. Mas, sem dúvidas, o pior de tudo foi o uso de armas químicas feito pelo governo de Bashar al-Assad. Em agosto de 2013, o governo utilizou uma substância chamada gás sarin contra a própria população na cidade de Gotá. O gás é considerado uma arma de destruição em massa pela ONU e, após inalado, pode matar em minutos. Um incidente causou a morte de centenas de civis na cidade. É claro que a população não deixaria isso barato, e foi a partir daí que grupos começaram a se armar para enfrentar o governo de Assad. O resultado disso é que hoje o governo de Bashar al-Assad, apesar de ainda estar de pé, perdeu o controle de muitas áreas do país que são dominadas por grupos rebeldes e grupos jihadistas, como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda. A Síria enfrenta uma grave crise humanitária. Milhares de pessoas precisaram abandonar as suas casas e fugir para outras partes do país. A economia do país está em ruínas, já que os conflitos acabaram com quase toda a infraestrutura do país. Além disso, os conflitos armados no país continuam a todo vapor, com nações estrangeiras como Rússia, Irã e Turquia financiando secretamente diferentes grupos com base nos seus interesses. O próximo país da nossa lista também esteve diretamente envolvido na Primavera Árabe. Vamos falar da Líbia. Assim como os outros países da lista, a Líbia já vivia há muito tempo em uma ditadura. Muammar Gaddafi tomou o controle da Líbia em 1969 e, dali em diante, conduziu o país com mãos de ferro, construindo um sistema autoritário baseado em sua própria ideologia, que misturava socialismo e islamismo. Por um tempo, a Líbia foi um país estável. A sua economia era baseada principalmente na exportação de petróleo e, apesar de uma grande desigualdade social entre as camadas da sociedade do país, a qualidade de vida das pessoas era considerada boa. Exceto, é claro, pela repressão no aspecto político. Gaddafi sempre reprimiu a sua oposição usando violência. Além disso, ele também financiava grupos controversos, principalmente rebeldes e jihadistas, que atuavam, é claro, em outros países. Mas, assim como na Síria, tudo mudaria com a Primavera Árabe. Gaddafi também resolveu responder aos protestos do povo líbio com violência, matando e prendendo muitos civis que estavam protestando. Assim como na Síria, isso gerou uma revolta armada e, com o surgimento de diversos grupos dissidentes, rapidamente a Líbia se viu afundada em uma guerra civil. E, para piorar tudo, a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, que na época eram governados por Barack Obama, resolveu realizar uma intervenção militar no país. A intervenção devastou ainda mais a Líbia, que já havia sido destruída pela guerra civil. Em outubro de 2011, o ditador Muammar Gaddafi foi capturado e morto por rebeldes, mas isso não encerraria o conflito. Muito pelo contrário. A queda da ditadura de Gaddafi gerou um vácuo de poder no país, onde diferentes grupos disputam o controle da Líbia. O fato é que a guerra deixou um rastro de destruição no país e, assim como na Síria, diversas nações estrangeiras financiam grupos e facções políticas de acordo com seus interesses. O nosso último país é considerado o mais violento do mundo há muitos anos e também o mais perigoso. Você já deve ter percebido que é uma tendência os países dessa lista serem todos administrados por ditaduras totalitárias e violências, e com a Somália não é diferente. Até 1991, o país vivia sob o comando do ditador Siad Barre.
E apesar de ser uma ditadura, o governo ainda tinha um certo controle sobre a situação. Mas tudo mudou quando o governo de Siad Barre colapsou em 91. Sem um governo oficial, a Somália mergulhou em uma das guerras civis mais sangrentas e longas do continente africano, com várias facções e grupos diferentes disputando o poder. Para você ter uma ideia da situação em que a Somália ficou mergulhada, de 91 até 2004 o país foi uma verdadeira anarquia. Sem governo oficial, os diversos grupos viviam em guerra e não existia nenhuma autoridade no país que pudesse tentar mudar isso. Nos anos 2000, depois de quase uma década, os Estados Unidos, juntamente com a ONU, tentaram intervir na situação no país e tentaram criar um governo, mas a situação era muito complicada. Fome, doenças e violência generalizada eram apenas alguns dos problemas que assolavam e ainda assolam a Somália. Na década passada, o país ganhou uma certa fama mundial por conta dos piratas somalis. Usando barcos pequenos e rápidos, os piratas sequestravam navios mercantes, navios petroleiros e outras embarcações que passavam pelo Golfo de Aden e pelo Oceano Índico. Até mesmo um filme protagonizado por Tom Hanks foi feito abordando o tema. O filme se chama Capitão Phillips e conta a história real do sequestro de um navio. Quando essas ações ganharam atenção, os próprios navios começaram a se armar ou utilizar escolta armada para impedir a ação dos piratas somalis. Na ausência de um governo, o grupo terrorista jihadista Al-Shabaab ganhou muita força no país graças ao seu vínculo com a Al-Qaeda. Em 2012, um governo federal foi formado, mas isso não mudou muito a situação do país. Disputas internas, corrupção e falta de estrutura ainda são problemas graves na Somália, que ainda lida com a pobreza, a fome e a violência. Infelizmente, existem muitos países enfrentando graves problemas exatamente agora. Fome, violência, governos totalitários e economias em pedaços, mas, obviamente, também existe o extremo oposto. Alguns países são verdadeiros paraísos na Terra, e se você quiser saber mais sobre eles, nós te contamos nesses vídeos aqui. Por hoje é só e até a próxima, pessoal.